Senhores jornalistas, muito boa noite a todos. Permitam-me que eu, em nome da Comissão Política Nacional do Partido Social Democrata, informe que este órgão do partido acabou de aprovar, na reunião que decorre em São Caetano à Lapa, a proposta apresentada pelo líder do partido para a constituição de uma coligação entre o Partido Social Democrata e o CDS-PP nas próximas eleições legislativas de 2015. Importa aqui realçar que estes dois partidos, nos últimos 4 anos, tiveram a responsabilidade de conduzir o país num dos momentos mais difíceis da sua história contemporânea. E tiveram também a capacidade de terem um entendimento fundamental para garantir a estabilidade que foi indispensável para vencermos todas as dificuldades que conseguimos ultrapassar durante estes 4 anos. Importa realçar que um dos últimos momentos em que era relevante simbolizar esse entendimento entre ambos os partidos decorria da capacidade do Governo apresentar um Plano Nacional de Reformas e também um programa de estabilidade que projetasse para o futuro uma estratégia muito clara e bem definida sobre a ambição que temos para o país e as condições de concretizar essa ambição. E foi preocupando-se primeiro com o país e preocupando-se primeiro com o futuro que o Partido Social Democrata e o CDS-PP no Governo aprovaram há poucas semanas quer o Plano Nacional de Reformas, quer o Programa de Estabilidade, garantindo aos portugueses, com total clareza e transparência, que ambos os documentos garantiam que Portugal continuaria a cumprir de forma escrupulosa todos os seus deveres internacionais, nomeadamente no plano europeu, nomeadamente o Tratado Orçamental aprovado na Assembleia da República, ainda com a participação dos votos quer do PSD, quer do CDS e do Partido Socialista. E só após a conclusão desta tarefa, que foi fundamental concretizar-se no tempo em que ocorreu, e só após apresentar com clareza uma estratégia de futuro, os dois partidos entenderam ter chegado o tempo e a oportunidade para estabelecerem formalmente uma coligação que possa sustentar com estabilidade no futuro a execução destes programas, podendo merecer dos portugueses a confiança eleitoral nas próximas eleições legislativas. É uma perspectiva de um futuro com crescimento económico, é uma perspectiva de um futuro com menos desemprego, como ainda hoje o Instituto Nacional de Estatística anunciou. É um futuro em que há uma recuperação gradual, sustentada e responsável dos rendimentos, quer por parte dos portugueses, quer garantindo uma política estável sob o ponto de vista fiscal no que diz respeito ao apoio ao investimento privado, que é indispensável para a criação de emprego. E foi nestas circunstâncias que os dois partidos se entenderam para estabelecer esta coligação e que agora a Comissão Política Nacional apresentará ao Conselho Nacional, daqui a pouco, esta proposta no sentido de poder vir a recolher o apoio do Conselho Nacional e dar seguimento aos trabalhos indispensáveis à concretização política das mesmas. Estou à disposição dos senhores jornalistas para responder a qualquer questão que julguem outra. A coligação vai nascer aqui hoje, depois de aprovada, com o nome? Haverá oportunidade para se apresentar o nome. O importante nestas coisas nunca é a forma, mas sim a substância. E a substância está subjacente nos dois documentos que eu referi, quer o Plano Nacional de Reformas, quer o Programa de Estabilidade, e também naquela que é a concretização de um acordo político entre dois partidos para garantir a estabilidade fundamental que o país precisará para levar por diante nos próximos 4 anos o trabalho que tem que executar e para consolidar uma etapa de desenvolvimento que já começou desde 2013 com o crescimento económico e com os sinais positivos que começámos a conhecer em 2014 e 2015. António Costa disse hoje que a resposta às perguntas do PSD está a ser preparada pela equipa de economistas que preparou o plano ou o cenário macroeconómico do Partido Socialista. Está satisfeito com essa resposta ou queria já a resposta na sede do PSD?
Nós não temos pressa em obter uma resposta, desejamos ter uma resposta cabal às questões que de forma construtiva apresentámos ao Partido Socialista e interessa-nos ter uma resposta que forneça todos os elementos que são indispensáveis para que as dúvidas que estão contidas em cada uma das perguntas se possam esclarecer e dessa forma possamos ter uma opinião mais sustentada sobre aquilo que é apresentado pelo Partido Socialista. Queria, contudo, sublinhar uma circunstância que me parece muito importante. É que o facto de nós termos apresentado esta proposta ao Partido Socialista no sentido de nos responder às 29 questões que endereçámos, bem como convidar o Partido Socialista a tomar a iniciativa de sujeitar ao TAU e ao Conselho de Finanças Públicas o quadro macroeconómico que está na base do conjunto de propostas que apresenta ao país, e a forma como o Partido Socialista respondeu, julgo que é um contributo muito importante para a elevação do debate político em Portugal, mas mais do que isso, para podermos construir um debate político nos próximos meses que seja informado e que torne possível que os cidadãos, os eleitores, consigam tomar as suas opções eleitorais plenamente esclarecidos daquelas que são as consequências económicas, financeiras e sociais e os impactos das mesmas, a esse nível, das diferentes propostas que os partidos têm para apresentar. A proposta de hoje aprovada pela Comissão Política vai além do acordo que foi aqui assinado no sábado? Tem alguma coisa que não constasse desse acordo? É diferente ou é a mesma coisa? A proposta que vai ser apresentada ao Conselho Nacional detalha os princípios gerais que foram assinados pelos dois líderes. Nem poderia ser de outra maneira, transforma a declaração de princípio que foi aqui assinada pelo Dr. Paulo Portas e pelo Dr. Pedro Passos Coelho, num conjunto de artigos, num articulado mais concreto e que identifica com grande clareza aquilo que é fundamental numa coligação. Eu gostava, acima de tudo, de sublinhar que existe um ambiente de grande confiança mútua muito elevada entre os dois partidos, que resulta não só da confiança que construímos nos últimos 4 anos a governar em conjunto Portugal, mas, acima de tudo, um ambiente de muita confiança no resultado que acreditamos vir a obter nas próximas eleições legislativas. Essa confiança traduz-se na marcação à agenda de um dos candidatos presidenciais. O PSD e o CDS, de repente, têm muita pressa em convocar os Conselhos Nacionais exatamente para o dia em que Sampaio Nova apresenta a candidatura. Eu sei que os senhores jornalistas com certeza poderão achar a explicação que eu tenho para dar um tanto ou quanto estranha, mas é verdadeira. Nós escolhemos esta data porque era a data possível dentro das diferentes agendas que os dois partidos tinham e atendendo à circunstância de termos que ter presentes e convocar para o efeito Conselhos Nacionais. Não tivemos, nem temos a intenção de marcar nenhuma candidatura presidencial, não faz o mínimo sentido. Nós, como é conhecido, como é sabido, pelo contrário, temos tido o Partido Social Democrata um espírito de abertura total relativamente a todos os candidatos presidenciais. Ainda ontem recebi o Henrique Neto, candidato presidencial, na sede do PSD. E estamos sempre, sob o ponto de vista institucional, completamente abertos a esse tipo de iniciativa. E, portanto, não desejaria que os senhores jornalistas vissem nisto uma qualquer tentativa de marcação de agenda de qualquer outro agente político ou candidatura. Não foi essa a intenção e é simplesmente uma coincidência de agendas. Já que falou de presidenciais e já que fez questão de dizer que saiu hoje já da Comissão Política um articulado com clareza do que deve constar do acordo, já é claro se os dois partidos vão apoiar o mesmo candidato presidencial? Essa é a intenção que está expressa, quer na declaração de princípios que foi lida e assinada pelos dois líderes aqui no passado dia 25 de abril, quer no documento que está aqui subjacente no articulado. Como é que o PSD... Há qualquer tipo de compromisso entre os dois partidos para o pós-legislativas, no caso de perderem as eleições? O compromisso que nós temos é de ganhar as eleições. Temos dificuldade em fazer compromissos para perder eleições. O facto de os
está a preocupar algumas bases do PSD ao verem que o CDS perdeu força eventualmente nas sondagens e nas suas visões? Sabe que a história do nosso partido ditou sempre a utilização de critérios objetivos. Quer nas eleições europeias, em vários acordos foram celebrados, quer nos acordos foram celebrados na liderança do professor Marcelo Rebelo de Sousa, usou-se sempre critérios objetivos das últimas eleições do mesmo tipo. E, portanto, quando os jornalistas tiverem a oportunidade de apreciar na sua globalidade o que está previsto neste articulado que foi aprovado e que será agora sujeito à deliberação da Comissão Política do Conselho Nacional, perceberão que há uma coerência de princípios absoluta e, acima de tudo, que essa coerência de princípios não está assente numa lógica de estarmos preocupados com os lugares, mas estamos preocupados com o país e com vencer as eleições e dar aos portugueses a estabilidade que o país precisa. Muito obrigado, Srs. jornalistas.